A paz do Senhor, irmãos. Sou o pastor Manuel Batista, este é o canal Falando para Transformar Vidas. E hoje nós vamos estar dando início aqui ao nosso estudo sobre amadurecimento espiritual. E hoje, necessariamente, nós vamos estar falando sobre a necessidade de nós percebermos o nosso espírito e qual a importância de nós percebermos o nosso espírito. É necessário que eu perceba meu espírito? É necessário. É importante que eu perceba o meu espírito? É importante. Então fica comigo até o final desse vídeo e nós vamos buscar na Bíblia Sagrada as respostas para os porquês da necessidade de eu conhecer, de eu perceber o meu espírito e da importância de eu perceber o meu espírito para a minha vida cristã, ou melhor, para o meu amadurecimento cristão. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Muito bem, pessoal, estamos de volta e vamos dar início aqui ao nosso estudo. Se possível, aí pegue sua Bíblia, seu caderno, sua caneta ou seu computador mesmo e faça as suas anotações, porque é importante fazer as anotações. Quero lembrar aos irmãos que nós vamos estudar este assunto, amadurecimento espiritual, em uma perspectiva tricotômica, ok? A base para esta visão tricotômica está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, onde está escrito que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos do coração e mais afiada do que espada de dois gumes, capaz de dividir espírito e alma, juntas e medula. Então, dentro dessa perspectiva tricotômica de que o homem tem espírito, alma e corpo, é que nós vamos desenvolver o nosso ensinamento, ok? O segundo versículo também que a gente pode usar para dar base a essa visão tricotômica do homem está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, onde está escrito: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o apóstolo está dizendo aqui que o mesmo Deus de paz vos santifique, ok? A ação santificadora de Deus no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, a fim de que nós sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, essa é a perspectiva tricotômica. Nós vamos estudar esse amadurecimento espiritual a partir desta visão tricotômica do homem. Dito isso, entendido isso, hoje nós vamos buscar entender dois pontos que são extremamente importantes. Primeiro ponto, a necessidade que eu tenho como cristão
de perceber o meu próprio espírito. É necessário que eu perceba o meu espírito? Sim, é necessário que eu perceba o meu espírito. Muitos cristãos, infelizmente, por não se aprofundarem no estudo bíblico, ou por se acomodarem apenas em se alimentar daquilo que lhes é passado nas congregações onde frequentam, eles entendem o homem de forma geralmente dicotômica. Alma, espírito, tudo junto, e corpo. No sentido de valorizar ou de perceber, a palavra perceber é a mais aplicável, a melhor aplicável ao que nós queremos passar. Muitos percebem a si mesmo como alma e corpo. Quando fazem análise de si mesmo, entendem que são alma e corpo. O espírito está ligado à alma e pronto. E muitos não se aprofundam nessa questão do espírito. E por conta disso, muitos, infelizmente, não amadurecem. O apóstolo Paulo, falando acerca dessas pessoas, ele diz: eu muito gostaria de vos dar um alimento mais sólido, mas vocês ainda não estão prontos, então eu tenho que dar a vocês um leitinho, um alimento superficial. Depois nós vamos aprofundar melhor nessa questão, mas é só para a gente traçar aqui um paralelo acerca da necessidade e da importância de se perceber o próprio espírito. Então, sendo mais claro e mais objetivo, por que é necessário que eu perceba meu espírito? João, na sua fala, no capítulo 4 e no versículo 24 dos seus escritos, João ele vai dizer a seguinte frase: Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja que ele não está dizendo aqui é necessário que os que o adorem de corpo e alma. Não está dizendo isso. Está dizendo em espírito e em verdade. Por que isso? Algumas pessoas literalmente dizem que amar de corpo e alma é amar de espírito e verdade. E não é. Há uma diferença. Por quê? Porque a adoração é um atributo exclusivo do Espírito. Nós não adoramos com a alma e nós não adoramos com o Espírito. Perdão, com o corpo. Nós vamos ver na palavra que a adoração está no Espírito. É o Espírito que adora. É o Espírito que nos leva à adoração. Ok? Então, por que é importante eu perceber o meu Espírito? Porque os que o adoram a Deus, que é Espírito, os adoram em Espírito e em verdade. Muito bem. Uma vez que a gente conseguiu entender essa questão, vamos fazer aqui uma comparação com o que Jesus disse para Nicodemos. Em João, capítulo 3, o versículo 6, ele diz assim: Nicodemos, os que são nascidos
da carne são carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O princípio que Jesus está se utilizando aqui é o mesmo princípio quando ele diz aos fariseus, quando ele é tentado acerca de pagar o tributo, e ele pega a moeda e diz: de quem é a moeda? Aí eles dizem: é de César. Então Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus e dai aos homens o que é dos homens. Qual é o princípio aqui? O princípio é da diferenciação das coisas. Jesus está dizendo aqui que é diferente. Aquele que é nascido da carne, ele é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. As coisas que são de Deus, elas são exclusivas de Deus. As coisas que são do homem, ela é exclusiva do homem. Então Jesus está dizendo: dai a Deus o que é de Deus e dai aos homens o que é dos homens. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, existe uma inclinação específica para uma de cada destas coisas. Aquele que é nascido da carne se inclina, deseja, busca as coisas que são da carne. Aquele que é nascido do Espírito se inclina, deseja, busca as coisas que são do Espírito. Consegue perceber esse princípio que Jesus está dizendo? Então, por isso é necessário que eu perceba o meu espírito. Eu costumo dizer que existem duas questões aqui. Se eu abracei a fé em Cristo, se eu estou trilhando a fé em Cristo Jesus, buscando a salvação, a ressurreição, enfim, a mansão celestial, presume-se que eu nasci de novo. Presume-se que todo aquele que está abraçado à fé, trilhando o caminho da salvação, buscando o céu de glória, presume-se que essa pessoa nasceu de novo. Então, esse princípio se aplica a ela. Os que são nascidos de novo, os que são nascidos do Espírito, inclinam-se para as coisas do céu. Os que não nasceram de novo, continuam inclinados para as coisas da terra. Então, se eu nasci de novo e eu não estou inclinando-me para as coisas que são do alto, alguma coisa não está batendo. Das duas, uma. Ou eu não nasci de novo, o que é muito provável de acontecer, ou ainda existem resistências em mim. E aí nós vamos entrar aqui num entendimento psicológico, psicanalítico, que é a questão da resistência. É quando o indivíduo resiste ao seu tratamento, a entender o seu problema. Ele quer resolver, mas ele ainda resiste na possibilidade dele estar doente, dele ter problema. Então, muitos cristãos também resistem, de alguma forma, a essa questão da necessidade que ele tem de entender que agora ele é um ser espiritual e que ele precisa ter ações espirituais, viver como um ser espiritual.
e não mais como um ser carnal. Ok? Então, uma vez que a gente consegue fazer essa percepção de espírito, o segundo passo agora é entender a importância. Por que é importante conhecer, perceber o meu espírito? Porque todo conhecimento que nós venhamos a ter acerca de Deus é no espírito. O conhecimento espiritual, ele é adquirido no espírito. Presta atenção, não é na mente. O meu conhecimento acerca de Deus não acontece na mente, ele acontece no espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14, ele diz assim: ora, o homem natural, aquele que é nascido da carne, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele está inclinado para as coisas naturais. Porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ok? O que é nascido do Espírito é Espírito. Se inclina para as coisas do Espírito e conhece as coisas espirituais pelo Espírito. O carnal, o natural, conhece as coisas naturais, que são terrenas. E as coisas naturais, quando confrontadas com as coisas espirituais, as coisas espirituais lhes parecem loucura. Nós vamos entender isso mais para frente. Mas agora o que importa é a gente perceber aqui a importância de se conhecer ou de se perceber o próprio espírito. Por que é importante eu conhecer ou perceber o meu próprio espírito? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ok? Está entendendo? Se você está gostando aí desse conteúdo, aí eu vou te pedir para você fazer duas coisas, me ajudar de alguma forma, compartilhando esse vídeo ou se inscrevendo no canal, deixando aí o seu comentário. Pastor, não entendi dessa forma. E a gente vai, através do seu comentário, a gente vai dando mais informações, deixando escrito aí nos comentários o que a gente chama de interação, né? Vamos estar interagindo aqui e isso vai fazer com que o meu vídeo ele seja distribuído para as mais pessoas, ok? Então, perceber, veja bem, a importância de perceber o Espírito. Eu preciso perceber o meu Espírito, primeiro porque Deus é Espírito, ponto. Segundo, os que o adoram devem adorar em Espírito e em verdade. Segundo ponto. Terceiro ponto, é necessário aprender isso? É extremamente necessário, pela razão de Deus ser Espírito. E por que é importante? Porque todo conhecimento adquirido das coisas espirituais, eles vêm por intermédio do Espírito. Ok? Muito bem. Então, por que é importante eu entender isso? Primeiro, o conhecimento espiritual é adquirido no Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Vamos lá. Todo conhecimento com algum valor na vida cristã é adquirido espiritualmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, pelo Espírito. O homem natural, por ter o seu espírito morto, não consegue entender as coisas do Espírito. Não é que as coisas do Espírito sejam difíceis ou misteriosas, mas como o espírito do homem natural está morto, ele não poderá entendê-las. Ou seja,
O seu rádio espiritual não sintonizará a frequência de Deus, que é espírito. O Senhor Jesus disse que as suas palavras são espírito, João 6:63. Se elas são espírito, somente o espírito pode percebê-las. O problema é que muitos cristãos, apesar de nascidos de novo, continuam a usar suas mentes para entender coisas que só discernem espiritualmente. Quem não consegue discernir o próprio espírito, normalmente lê a Bíblia usando unicamente a mente. Por isso, retira pouco proveito dela. Ok? Por hoje nós vamos ficar por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.